uma longa jornada há entre os capítulos 3 e o capítulo 13 de O Peregrino. E é no capítulo 13 que eu quero falar de um encontro, quando o peregrino se encontra com inveja, superstição e adulação. Enquanto tentava escalar a montanha da cidade da moralidade, o peregrino foi encontrado por evangelista, que, confrontando, fez perceber que ele estava no caminho errado. Envergonhado, o peregrino retoma o caminho estreito que conduzirá à cidade celestial. Quando ele estava neste caminho, ele direciona seus passos para a porta estreita. Quando chega na porta estreita, ele é bem recebido e dali então ele começa a sua caminhada pelo caminho estreito que conduz à salvação. Ele lá foi recebido por boa vontade, recebeu conforto, direção e boa acolhida. Estando neste caminho, já tendo passado pela porta estreita, ele rumou à casa do intérprete. Chegando na casa do intérprete, ele recebeu as orientações necessárias e conseguiu entender o sentido das palavras contidas no livro que ele carregava. É da casa do intérprete que o peregrino toma uma estrada chamada Estrada da Salvação. Ele marchava por essa estrada que de ambos os lados era protegida por duas muralhas chamadas Salvação. Ele chega a um pequeno monte onde se ergue uma cruz, junto à qual, um pouco mais abaixo, havia uma sepultura. Ao chegar à cruz, soltou-se-lhe o fardo instantaneamente de sobre os ombros, e rolando foi cair na sepultura, de onde não tornará jamais a sair. Aliviado e jubiloso ficou o peregrino. Bendito seja aquele que com os seus sofrimentos me deu descanso, e com sua morte me deu vida, exclamou ele, e ficou por alguns momentos como estático, ao ver o grande benefício que a cruz acabava de fazer-lhe. Olhava para um lado e para o outro, cheio de assombro, até que seu coração se expandiu em abundantes lágrimas. Uma vez livre de seu fardo, o peregrino continua sua jornada. Em seu caminho encontra-se com simples preguiça e presunção. Foi ele desprezado por formalismo e civilidade. E assim ele rumou para o desfiladeiro da dificuldade, onde enfrentou enormes desafios. Preguiça, presunção e simplicidade tentaram atrapalhá-lo, mas ele permaneceu firme. Enquanto formalismo e civilidade tentaram dissuadi-lo, ele permaneceu em seu caminho. Temor e desconfiança seguiram-no até o palácio belo, mas não entraram por temer os leões que vigiam seus portais. Quando chegou em Palácio Belo, o peregrino foi recebido por vigilante, que o acolheu com amabilidade e grande gentileza. As 4 virtudes, discrição, piedade, prudência e caridade, moradoras do palácio, o aconselharam em sua caminhada. E assim ele pernoitou ali 2 noites. Quando saiu dali, ele recebeu uma armadura, também escudo e espada, para lutar contra o temido Apolião. Peregrino saiu rumando para o Vale da Humilhação, onde enfrentou e travou uma batalha renhida contra o demônio Apolião, tendo vencido usando as armas da fé. Dali rumou para o Vale da Sombra da Morte, onde enfrentou oposições as mais variadas, mas firme em sua fé, ele prevaleceu e passou por este vale. Depois do Vale da Sombra da Morte, Peregrino viu que ao longe alguém o seguia. Era Fiel, que havia saído também da cidade da destruição e agora buscava sua companhia. Ambos seguiram juntos a jornada, fortalecidos pela companhia mútua. O peregrino contou novamente a sua história a Fiel. E Fiel também lhe contou suas idas e vindas, tentações e vitórias no caminho estreito. E ambos se fizeram grandes amigos.
Peregrinos e Fiel se encontraram com Loquaz, que em nada ajudou. No entanto, estando eles no caminho, o evangelista os encontrou e advertiu eles a respeito da necessidade de passar por uma cidade chamada Vaidade, onde havia uma feira das vaidades, uma invenção de Beelzebul para desviar os peregrinos do bom caminho. Nesta feira havia de tudo: mercadorias, casas, terras, negócios, empregos, honras, títulos, países, reinos, concupiscências, prazeres e toda espécie de delícias, tais como prostitutas, esposas, maridos, filhos, amos, criados, vida, sangue, corpos, alma, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e muitas outras coisas. Mas também associado a isto, lá se encontra também engano, jogos, diversões, arlequins, teatros, divertimentos e tratantes de toda qualidade. E não só isso, ali também há roubos, mortes, adultérios, perjúrios, falsos testemunhos de toda classe e gravidade. Como noutras feiras de menor importância, há também nesta feira várias ruas e travessias, com nomes apropriados destinados a todas as e certas especialidades. O que atraiu a atenção dos que ali residiam era a aparência e as vestes dos peregrinos. Mas o que causou mais estranheza a eles é o fato de que os peregrinos nada compravam. E quando indagados por que nada compravam, eles diziam: compramos a verdade. Isso chegou ao conhecimento do prefeito e percebeu que havia um tumulto na cidade em relação aos peregrinos. E os peregrinos foram então interrogados, levados a julgamento. Perguntaram a eles de onde vinham, o que faziam ali, por que trajes estranhos. E assim os prenderam, deram-lhe muitas pancadas, atiraram lama sobre eles, meteram-nos gaiola para servir de espetáculo a toda a gente que havia na feira. E nessa situação eles permaneceram por algum tempo, sendo alvo de divertimento, maldade e vingança dos circunstantes. Peregrino e Fiel se portaram com grande prudência e recebiam a vergonha e os expunham com paciência e mansidão, de modo que ganharam a simpatia de alguns moradores da Feira das Vaidades, assim que poucos ainda estiveram ao seu lado. E essa adesão exasperou e muito, de maneira que houve uma grande confusão na cidade. Mas o processo seguiu seus trâmites normais e, chegando o dia do julgamento, foram levados ao tribunal. O juiz do processo chamava-se Ódio ao Bem. E eles foram acusados de serem inimigos e perturbadores do comércio local. Tinham provocado desordens e conflitos na cidade, e que haviam levantado um partido em favor das suas perigosíssimas opiniões e desacatado completamente as leis do príncipe reinante. Depuseram contra eles inveja. E inveja disse não conhecê-lo, na verdade, dizendo que, sob juramento, que tinha contra eles, que eles não respeitavam os costumes locais e que estavam dizendo que o cristianismo era diametralmente oposto a tudo o que se via naquela cidade. Logo em seguida entrou superstição e disse: Senhor juiz, não conheço bem este homem nem tal desejo. Sei, contudo, por uma conversa que eu tive com ele, que é muito perigoso. Seguindo a superstição, apareceu a adulação, que também falou contra o acusado, dizendo: olha, estes homens desprezam nossos ilustres amigos, o senhor homem velho, o senhor deleite carnal, como também o senhor comodidade, o desejo de glória, e o respeitável ancião, luxúria, como também o cavaleiro, voracidade. E por fim ainda, despreza vossa excelência, dizendo a respeito de vossa excelência que és maroto, ímpio, e outros nomes injuriosos e insultantes. Diante desses depoimentos, Fiel foi condenado. Tentou defender-se em vão. Todavia, o presidente do júri era cegueira e declarou eles herege. Injustiça queria tirá-los do mundo. Malícia se aborreceu até mesmo da presença deles. Libertinagem queria livrar-se completamente de Fiel.
Assim também malevolência, mentira, crueldade e ódio à luz. Mas foi de implacável que eles ouviram a sentença dizendo: eles são dignos de morte. E assim fizeram. Fiel foi condenado e morto na feira das vaidades. Colocaram ele em um lugar e desfilaram com ele, mataram-no e queimaram seu corpo. Diante desses personagens que depõem contra Fiel e contra o peregrino, eu queria tirar algumas lições. Primeiro, o que dizer da inveja? Há muita inveja entre os cristãos. A presença da inveja na sociedade podemos ver como até normal e aceitável, no sentido de que isso é comum. Mas quando nós vemos pessoas com inveja dentro da comunidade, invejando uns aos outros, invejando a influência, invejando o ministério, invejando o dom musical, a habilidade de tocar algum instrumento ou coisa dessa natureza, Paulo com certeza diria: nisto eu não os elogio. E Tiago diria assim: se há entre vocês inveja amargurada e sentimento faccioso, não devem se gloriar nisto. Pelo contrário, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E o sábio disse: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? E quando invejoso sou eu? E quando somos nós os que invejamos? A inveja é muito sutil, ela vem e vai. Precisamos vigiar e sondar constantemente nosso coração. O que dizer da superstição? Há muita superstição no meio evangélico. Nos dias de Bunyan havia muita superstição, mas eram diferentes. Mas hoje temos superstições, somente são diferentes. Nos cultos das igrejas a gente vê coisas que nos assustam e muitas vezes nos entristecem. Há rituais estranhos e bizarros. Há elementos espúrios como o sal do Mar Morto, pedras no Monte Sinai, águas do Rio Jordão, azeite de Israel, o chofar ungido, a arca da aliança sendo transportada por sacerdotes paramentados ao modo de Arão e seus filhos. Há uma infinidade de coisas que tiram os nossos olhos de Jesus Cristo. Superstição não é uma questão de fé, superstição é crendice. Paulo adverte os irmãos de Corinto dizendo: eu tenho zelo de Deus por vocês e receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Precisamos urgentemente rever nossos caminhos como comunidade cristã brasileira. Existe muita coisa genérica. Até o mesmo Cristo que é apresentado em muitas igrejas é mais um Cristo genérico do que o Cristo das Escrituras. E o que dizer da adulação? Paulo nos advertiu dizendo: olha, haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nós estamos vivendo este momento que o apóstolo Paulo se referiu. Há muitas pessoas que não suportam a doutrina verdadeira e estão constantemente correndo atrás de pregações que são verdadeiras adulações, que massageiam o ego, mas não falam da mensagem da cruz. Todos estes que assim pregam são mestres na arte da adulação. E assim nós temos aduladores e adulados, mas todos eles iludidos por um falso evangelho. Se Jesus fosse um adulador, ele não teria morrido na cruz. E como há aduladores e adulados em nosso meio evangélico. A adulação é típica de pessoas ardilosas, pessoas como Tértulo, que fazia de tudo para levar Paulo a ser condenado com mentiras diante do governador. Quem busca elogios, aprovações, adulações humanas, pode contar com a reprovação e condenação de Deus. Uma oratória impressionante não é substituto para uma vida excelente. Que Deus nos dê um coração atento para
lidarmos com questões como inveja, superstição e adulação em nosso meio evangélico e principalmente em nosso coração. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém.